Olá, pessoal. Intervalinho rápido, chamando aí todo mundo de volta, né? Para a gente poder aproveitar bem esses últimos momentos aqui do nosso primeiro curso de Segurança Pública e Prevenção à Violência, baseado em evidências, organizado pelo Instituto Cidade Segura, com apoio da Open Society Foundations, do BID, da Frente Nacional de Prefeitos, né? Justamente buscando compartilhar o melhor conhecimento de evidências sobre o que funciona de verdade com os melhores projetos, né? A gente teve aqui a experiência de Bogotá, com o Guaceiro, teve a experiência das UPPs com o Beltrame, o que funcionou, o que não funcionou, os problemas, desafios, né? Ouvimos agora a experiência de Niterói, ontem de Lajeado, ontem conhecemos muito sobre prevenção à violência, baseada em evidências, acho que foi ontem uma das melhores manhãs que o país já teve sobre conhecimento de prevenção, né? O que a gente pode fazer desde a primeira infância com a família, na escola, no desenvolvimento desse adolescente, coisas que o Brasil ainda nem conhece, né? Nunca experimentou. E agora chegamos, então, no auge, né, do nosso evento, porque a experiência de Pelotas é o nosso grande case, que a gente tem um grande orgulho de ter construído, de fazer parte, né, e que é uma referência hoje, que consegue sair tanto do populismo, porque a área de segurança tem muito, né, espaço para populismo, né, retórica, falar alto, né, quanto romantismo também, né? Algumas ideias românticas que não funcionam, não conseguem entregar resultado concreto para a população de queda da violência. E em Pelotas, desde 2017, então, a prefeita Paula nos convidou. A prefeita Paula é professora universitária, mestre em letras, né? Acho que isso é muito legal, né? Uma pessoa que nunca teve né, um contato na vida anterior sobre segurança, doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Paula é prefeita reeleita em Pelotas e coordena o Pacto Pelotas pela Paz, um case de sucesso na redução de homicídios de todos os crimes. E me permita aqui, prefeita, fazer um agradecimento para diversos amigos que estão aqui acompanhando o seminário. Eu vou citar alguns, mas vou cometer a falha, né, de não citar vários, porque o projeto é formado por muitas mãos, como deve ser um projeto, quando as pessoas conseguem se despir, né, daquela questão só da sua corporação e conseguem sentar numa mesa e pensar juntos, cada um com seus desafios, seus problemas, mas quando a gente pensa junto e quer resolver o problema e usa evidências e tem o apoio de uma liderança política séria, o resultado acontece, né? Então, como o assunto depois que o professor David vai ser a dissuasão focada, eu queria citar aqui o doutor Marcelo Malísia Cabral, né, o juiz da cidade, que liderou muito dessa experiência e de outros projetos do Pacto, o tenente-coronel Facim, que coordena o batalhão da cidade, o delegado Márcio, que é o diretor regional da Polícia Civil, assim como colegas, né, da Polícia Penal, os colegas da Guarda Municipal. Tivemos aqui a Guarda Municipal Aires no primeiro dia apresentando o observatório que ela coordena, que a Guarda Municipal coordena. Tivemos aqui o Samuel Ongarato, tivemos a Aline Crochemori, que é a nova coordenadora, e o pacto é formado professores, psicólogos, assistentes sociais, guardas, policiais, juízes, promotores. Então, ontem eu brincava com o Leandro, numa audiência que teve da PAC, que Pelotas é conhecida pelos seus doces, né? Doces de Portugal. Eu não sei, prefeita, se é o quindim aí, mas alguma coisa acontece nessa cidade, porque todos os projetos que nós sonhamos do Pacto viraram realidade. Ousados, projetos inovadores. Então, é uma grande alegria. Lhe passo a palavra e lhe agradeço toda a oportunidade ao longo desses anos. Obrigada, Alberto. Muito bom dia a todos que nos acompanham. É uma alegria poder estar aqui
falando dessa experiência tão enriquecedora que é o Pacto Pelotas pela Paz. 4 anos depois, na verdade, um pouquinho, né, 4 anos e alguns meses depois que eu procurei o Alberto e a Tâmara, no Instituto Cidade Segura, na verdade, em busca de ajuda, né, de colaboração para enfrentar esse desafio da violência e da implantação de um projeto consistente de segurança pública. Os doces de Pelotas são muito melhores que os doces de Portugal. Convido a todos a virem conhecer a nossa cidade. Eu sou muito suspeita, mas é uma cidade linda, diversa, cheia de riquezas, de história, de memória, e com um povo muito talentoso, muito diverso e muito talentoso. Mas certamente o que gerou o resultado que nós estamos a cada dia colhendo aqui, não foram os doces, mas foi a intenção coletiva de buscar algo que realmente trouxesse resultados, que não fosse um palanque político e que não fosse também algo para que a gente, aí eu digo prefeitura e forças de segurança, para que a gente pudesse dizer estamos fazendo alguma coisa, mas algo realmente que a gente pudesse acreditar. E foi a busca por quem conhece. Quando eu digo isso, a gente buscou o Instituto Cidade Segura. Na verdade, o que a gente estava buscando depois a gente percebeu, aprendendo, ouvindo todas as lições que o Alberto nos trouxe, o que a gente estava buscando mesmo eram as evidências científicas. Eu sei que nessa semana, nesses dias que vocês estão aí acompanhando o curso, já ouviram muita coisa sobre segurança pública. Eu estou chegando no fim aqui, disse para o Alberto, queria muito ter participado, mas o prefeito, uma prefeita não tem como dispor desse tempo, infelizmente. Eu quero evitar, o meu medo aqui é ser repetitiva, não queria ser repetitiva. Vou tentar não ser, peço desculpas se repetir algumas coisas, se bem que algumas sempre é bom repetir. Mas só quero deixar aqui que as minhas primeiras palavras sejam assim, para confirmar, para ressaltar a importância do envolvimento do município na questão da segurança pública. A gente acha que, não, isso é uma questão estadual, isso normalmente, os prefeitos têm essa visão, isso é problema do Estado, que tem as forças de segurança, e o município pode eventualmente ajudar. Não é assim. Na verdade, o mais importante pode e deve ser feito pelo município. Eu sempre dizia, lá atrás, lá em 2016, quando eu me dei conta que a gente precisava lançar um plano municipal de segurança pública, em 2017, quando a gente começou a trabalhar nisso, já vou entrar nesse meu relato, eu dizia, quando a gente vai ver que a maioria da população carcerária no Brasil não tem, é formada por pessoas que não têm ensino fundamental completo, e quando a maioria das vítimas e dos autores de homicídios são jovens, de 15 a 29 anos, jovens que acabaram de deixar as classes escolares, nós percebemos que sim, os prefeitos estão envolvidos até o pescoço. Nós temos falhado. A verdade é essa. O Brasil tem falhado. E quando a gente fala no Brasil, é a União, são os estados e são também os municípios. Quero dizer isso, então, a gente precisa envolver os municípios, a saída, a receita de sucesso, ela envolve os municípios e muito na questão da segurança pública, claro que não só, a gente precisa de todos os entes envolvidos, envolve os municípios. E a outra coisa que eu quero dizer, porque eu sei que tem muita gente, prefeitos, mas secretários, servidores públicos aqui municipais fazendo esse curso, não é tão difícil. Pode parecer, eu mesma achava que ia ser complicado, que ia ser difícil, que a gente não ia conseguir, que a gente talvez encontrasse algumas respostas, trouxesse alguns resultados, mas nunca me passou pela cabeça que em 4 anos nós íamos ter os resultados que conseguimos. E quando a gente olha para trás, não foi tão difícil assim. Quer dizer, depende do ponto de vista. A gente se esforçou demais, a gente fez no início do pacto, vocês estão vendo aí nesse gráfico, o aumento dos crimes violentos letais intencionais em Pelotas de 2002 a 2017, quando iniciamos o Pacto Pelotas pela Paz. Foram quase 500% de aumento. Era uma preocupação de toda a população. E nós, a partir disso, começamos a fazer, e a partir, obviamente, da consultoria
na do Alberto, e a gente começou a fazer reuniões em que a gente apresentava um modelo de segurança pública, de visão de segurança pública, e ouvia o que as pessoas tinham a dizer. Que pessoas? Aí as forças de segurança, Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Poder Judiciário, Ministério Público, Câmara de Vereadores, líderes comunitários, o pessoal da cultura, artistas, o pessoal do esporte, os empresários, enfim, foram quase 100 reuniões de preparação. Então, a gente teve um grande esforço, dá trabalho, não é uma coisa complexa, não é difícil, mas exige esforço, exige vontade, exige disposição e exige liderança. Eu me encantei com esse projeto, eu me encantei e sou até hoje encantada com ele, porque muito cedo eu me dei conta de que segurança pública é muito mais do que vencer a criminalidade. Quando a gente quer implantar uma cultura de paz, vencer a violência, na verdade nós estamos nos relacionando com as coisas que fazem o ser humano poder ser mais feliz, que eu acho que é a missão de todo o agente público. Permitir, ajudar, criar condições para que as pessoas possam se realizar mais, ser mais felizes no tempo que elas têm para viver aqui nesse mundo e poder, sobretudo, viver as suas potencialidades no máximo. Então, para isso a gente tem que vencer algumas resistências da cultura burocrática, da cultura política, da cultura de gestão pública no Brasil. A maioria das pessoas, muitas vezes eu tive nas reuniões aqui com secretários e servidores públicos, e eles me disseram, mas isso não é possível, isso não vai dar, isso vai dar problema com o Tribunal de Contas, isso o Ministério Público não vai aceitar, como é que a gente explica? E a gente teve que ir vencendo, buscando alternativas e vencendo essas resistências. Mas depois que a gente vence, todo mundo se encanta, todo mundo se apaixona. E eu estava dizendo, a segurança pública, então, se relaciona com a saúde, com a educação, com a cultura, com a habitação, com o desenvolvimento econômico, a geração de renda e emprego. Enfim, se relaciona com tudo, por isso ela tem que ser prioridade do município. Tudo isso era a minha introdução aqui, Alberto, mas é que agora eu acho que eu passo mais rápido pelos projetos. O nosso pacto Pelotas pela Paz se assentou aí nesses 5 eixos, se gerou a partir desses 5 eixos. Esses 5 eixos, no fim das contas, eles podem se transformar em 2, que é a questão da repressão, que a gente chama de policiamento e justiça, e do outro lado, a prevenção social, a prevenção à violência. Mas a gente também quis colocar em relevo o urbanismo, ou seja, o quanto o desenvolvimento urbano ele pode ser visto a partir dessa ótica de segurança pública. Na cidade, a cidade é o local, é a nossa casa, A gente precisa, claro que nós estamos em tempos de pandemia e hoje tudo mudou, mas a gente vai vencer essa pandemia e nós vamos voltar a querer que as pessoas ocupem a cidade, se encontrem nos ambientes públicos. A requalificação desses ambientes é importante. Quanto mais gente na rua, quanto mais lugares atrativos para as pessoas, mais segurança pública nós temos. Então, essa questão da adoção de áreas verdes, estímulo de que empresários adotem para que as áreas sejam mantidas, sejam bonitas, atraiam as pessoas. A gente criou também, dentro do plano diretor, um estudo de impacto de segurança pública, assim como a gente tem estudos de impacto de vizinhança, criamos esse estudo de impacto de segurança pública. Então, todo novo empreendimento em Pelotas precisa fazer isso e precisa ver se ele vai precisar investir em alguma coisa, em câmeras de segurança, em iluminação, em alguma coisa que propicie maior segurança para as pessoas. A fiscalização administrativa, que a maioria das prefeituras acaba deixando de lado, é uma tradição, aqui também sempre foi assim, e as pessoas têm uma resistência a isso, a população, inclusive. A questão do Código de Convivência, eu vi que o prefeito Rodrigo falou sobre isso lá em Niterói também. A gente teve algumas dificuldades, ainda não implantamos o nosso Código de Convivência, mas é importante esse poder de polícia administrativa ser exercido pelo município. Nós temos a tecnologia, nós temos que aproveitar todos os recursos tecnológicos em prol da segurança pública, mas eu vou me deter aqui mais realmente nos projetos de prevenção social e de policiamento e justiça, que são aqueles que estão realmente são os em maior número e o que acho que a gente pode realmente transformar a realidade com eles. Então, vamos seguir aqui. Eu só queria também, enquanto mudamos não sei quem é que está mudando, passando aí o slide, eu queria só dizer para vocês que
Não, aqui em Pelotas, a gente tem todos os resultados que eu vou apresentar para vocês e a gente gastou muito pouco. Porque também tem essa ideia nos municípios, mas a gente... E eu concordo plenamente, sou prefeita reeleita, ou seja, estou há mais de 4 anos nessa função, antes fui vice-prefeita, eu sei que os municípios cada vez mais são onerados, têm que assumir novas responsabilidades, e as fontes de recursos seguem as mesmas. Os impostos vão todos para a União, voltam pingados, quando não voltam em financiamentos a juro. Isso é muito injusto com os municípios. Mas o que eu quero dizer é que, então, a gente tem medo, né, de que assumir mais uma responsabilidade e ter que investir sem ter recursos, mas dá para fazer muita coisa sem novos recursos. Se a gente tiver dinheiro, melhor ainda, dá para fazer mais, dá para aparelhar as guardas, dá para investir em tecnologia, mas se a gente não tiver recursos, dá para fazer muita coisa. Eu vou mostrar para vocês o que a gente conseguiu fazer sem mudar o orçamento. Aqui está a governança do Pacto Pelotas pela Paz. Nós temos o Observatório Municipal de Segurança Pública, que se relaciona com todos os nossos pilares. A Cíntia Aires, a nossa guarda municipal que coordena o observatório, já falou sobre ele para vocês, não vou me deter nisso. Nós temos a gente fortaleceu muito o nosso gabinete de gestão integrada, com reuniões mensais desde o início do pacto. O GGI é uma força importantíssima, é onde a gente analisa os resultados, olha para os desafios, vê o que não deu certo, como é que precisa melhorar, e é um ambiente plural, com todas as forças de segurança, com a sociedade civil, a OAB, a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, o Exército, enfim, são Polícia Federal, bom, todas as polícias. A gente trabalha muito com o GGI e nós decidimos criar em Pelotas um GGI da prevenção, que é, na verdade, o nosso CIP, o Comitê Integrado de Prevenção, onde participam todas as secretarias que têm algum projeto nessa área e entidades também da sociedade civil que ajudam, que contribuem para os nossos projetos de prevenção. E temos o Fórum de Segurança Pública, que é onde a sociedade se envolve. Nós realizamos, ainda não tínhamos previsto mais um fórum para o ano passado, realizamos 2 até agora, um de lançamento do pacto, um outro em que a gente apresentou resultados, e o próximo, que deveria ter acontecido no ano passado e deve acontecer nesse ano. Aqui estão as fotos dos fóruns, do primeiro, que foi um lançamento, vocês estão vendo aí. Ali está o juiz, o doutor Marcelo Cabral, representando o Poder Judiciário, o deputado Luiz Henrique Viana, que na verdade era vereador, aí estava representando a Câmara de Vereadores, hoje é deputado. Depois, além de mim, do vice-prefeito, o reitor, os reitores estavam presentes ali, era o nosso comandante, Coronel Perac, então comandante do 4º BPM, hoje ele é o nosso comandante do CRPO Sul, aqui, comanda toda a região da Brigada Militar, o nosso delegado, Márcio Steffens. Depois nós temos ali o Ricardo, que era o empresário, representando os empresários de Pelotas. Enfim, só para mostrar a diversidade de pessoas que estavam no pacto. E depois, aqui no segundo fórum, também muitas representações. Aí estava o comandante-geral da Brigada, que veio de Porto Alegre, porque Pelotas, nesse segundo fórum, um ano depois, já começava a ser referência. Então, nós tivemos o coronel Iqueda, ali ao meu lado, à minha esquerda, que veio representando o Comando-Geral da Brigada Militar, nos prestigiando nesse dia. Mas, enfim, a gente envolveu muita gente, porque a sociedade tem que se envolver, tanto para receber as respostas, receber os números, a prestação de contas, quanto para se envolver na atualização, no planejamento futuro. Porque se o projeto de segurança for de um governo, ele vai morrer com esse governo, e os governos são transitórios, por natureza. A gente precisa que a sociedade se aproprie dos projetos para que ela cobre, para que se tornem realmente o projeto de segurança pública, o plano de segurança pública, seja um projeto de Estado, e não de governo. Nós aqui apresentamos as nossas ações de prevenção, me faltou a palavra, a nossa pirâmide de prevenção, os projetos, só para vocês verem que nós trabalhamos com prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. São projetos, eu vou incluir aí, num desses quadradinhos, nós temos a justiça restaurativa,
que é algo muito defendido pelo Dr. Marcelo Cabral, foi citado aqui o nosso juiz de direito. A justiça restaurativa é a base de tudo. Em todos os projetos em que é possível, a gente trabalha com os círculos de construção da paz e com a justiça restaurativa. Depois a gente tem os projetos na infância protegida, que são esses de fortalecimento de vínculos de pais com bebês, quer dizer, toda a parte socioemocional entra aí, mas não só. Fazer um parêntese, a gente definiu os nossos projetos, como a gente busca evidência científica, né? A gente busca trabalhar com evidência científica e nunca foi mais importante no Brasil do que nesse momento valorizar a ciência, né? E o que ela tem para nos trazer, né? O que ela pode nos ajudar né? Em termos de base de políticas públicas. Sempre onde a ciência diz que há risco de violência, lá nós então desenvolvemos um projeto. Então a gente viu, e isso também nos presídios, né, a população carcerária, a grande maioria não tem o nome do pai no registro de nascimento, alguns não têm registro de nascimento. Então nós, dentro da infância protegida, a gente também aproximou os cartórios das maternidades, levamos os cartórios para dentro das maternidades para que nenhuma criança saísse sem registro. Depois a gente vê essa questão da necessidade de fortalecimento de vínculos afetivos entre pais e filhos, e por isso a gente levou também os projetos socioemocionais. A importância da escola. A escola é o grande centro de prevenção à violência, então a gente tem que investir muito no trabalho nas escolas. E entre o Infância Protegida e a Escola da Paz, eu quero incluir, vou falar sobre isso em seguida, um outro quadradinho desses, um outro segmento, que será a habitação digna, porque a gente se deu conta durante o pacto que a habitação precária pode ser também fator de violência. Depois chegamos na prevenção secundária, o Cada Jovem Conta, aqueles jovens que já estão, crianças em risco efetivo, né, por exemplo, de evasão escolar, né, de cair realmente na violência. A evasão escolar é um dos piores inimigos da segurança pública. E o Segunda Chance, que são projetos desenvolvidos com os jovens infratores. Nós levamos oficinas para dentro desses centros, né, de reabilitação de jovens infratores, oficinas de hip-hop, oficinas de desenho, enfim, de tudo que dialogasse com os talentos e os desejos desses jovens. E também no presídio, né, onde temos uma mão de obra prisional. Cada vez nós temos mais servidores, né, gente trabalhando, que são, na verdade, que estão no presídio, são pessoas que estão presas em regime semiaberto, que ajudam, trabalham nos serviços públicos municipais, seja na Secretaria de Serviços Urbanos, na Secretaria de Obras, na Secretaria de Assistência Social, como na Secretaria de Saúde, onde tudo começou, com mão de obra prisional no SUS, com recuperação de prédios, né, de unidades básicas de saúde. Nós já criamos uma fábrica de artefatos de concreto dentro do presídio e temos a APAC, que é o nosso grande orgulho. Eu participei ontem, Alberto, da audiência pública, e falei muito em ti, né, de como tudo isso tinha começado. Acho que tu já não estavas mais, mas a nossa APAC vai ser uma das melhores do país, eu não tenho dúvida, pela obstinação de tantos homens e mulheres que acreditaram nisso, nessa outra forma, né, muito mais efetiva de reabilitação de pessoas que estão cumprindo pena, e os resultados que nós temos já são extraordinários. Podemos passar. Essas 35 reuniões, em 2020 era para ser muito mais. Em 2020, obviamente, nós diminuímos as reuniões e passamos a não fazer reuniões presenciais, mas o CIP acompanha. Nós temos um sistema de acompanhamento também desses projetos, com números, com dados, para identificar os gargalos e tentar vencê-los, né, e fazer a coisa andar. O Cada Jovem Conta, eu acho que a Aline já desenvolveu bastante aqui, né, Alberto? Cada Jovem Conta é um projeto importantíssimo, talvez o projeto mais importante na área da prevenção, porque ele está lá na escola, como eu disse, que é o grande centro, né, onde a gente ainda consegue, onde a gente tem que atuar, né, onde a gente tem que identificar os nossos alunos com risco de violência e atuar sobre eles. O Cada Jovem Conta,
ele criou outros projetos, como o Banco de Oportunidades, que é para onde a gente encaminha os jovens que estão com risco de se evadir da escola, para que lá no Banco de Oportunidades ele seja encaminhado para uma vaga de trabalho, a gente trouxe os empresários para esse Banco de Oportunidades, ou para uma vaga numa escolinha de futebol, numa escolinha de desenho, já buscando identificar o que entusiasma, né? O que toca nesse aluno, o que move esse aluno, para que ele seja estimulado, motivado através de uma oportunidade. E com isso nós temos o acompanhamento desses alunos, a mudança, mais de 80% desses alunos melhoraram o seu rendimento escolar com essa atuação sobre eles, com o Banco de Oportunidades, com o START, que foi um outro projeto que a gente desenvolveu, que não está aqui, que prepara esses jovens, aqueles que já têm idade para o mercado de trabalho, enfim, ensina questões básicas para eles, desde desinibição, de como é que se apresenta para uma vaga, para uma entrevista, de como é que se veste para uma entrevista de emprego, enfim, e gerando essas oportunidades para os jovens. O ACT e o Conte Comigo são dois programas socioemocionais que justamente buscam o fortalecimento desses elos, né, de afetivos, que são a base da segurança emocional que a pessoa vai levar para o resto da vida. A justiça restaurativa, eu já falei, tem aí um número de pessoas já impactadas, banco de oportunidades. O ACT e o Conte Comigo, e sobretudo o ACT, tiveram um acompanhamento de uma pesquisa no Centro de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, que ficou muito conhecido no Brasil e já era uma referência mundial, ficou conhecido por fazer a pesquisa do coronavírus, agora, né, em 2020, e um professor que estuda a violência nós fizemos um acompanhamento, né, com a coorte de 2015, todas as crianças nascidas em 2015, que passaram por esses projetos socioemocionais em 2018, com 3 anos, e essas crianças serão acompanhadas por toda a sua vida, para que a gente tenha condições de avaliar justamente o impacto dessas estratégias socioemocionais no futuro dessas crianças em relação à violência. Então, isso vai gerar, nós estamos gerando aqui também evidências científicas para ajudar em outros projetos de segurança pública no futuro. Podemos seguir. Aqui estão as reuniões do Gabinete de Gestão Integrada, com todas as secretários municipais também participando, enfim. Foram essas reuniões, também tivemos um decréscimo de reuniões, infelizmente, em 2020, mas continuamos, todos os meses, nós acompanhamos os resultados dos projetos, né, os números da violência em Pelotas, e definimos ações, né, confirmamos projetos, definimos novas ações, enfim, e este gabinete foi muito importante também, e essa união das forças de segurança, a integração, sobre a qual a Aline já falou aqui também, isso nos ajudou muito, inclusive no enfrentamento da pandemia, agora nas ações de fiscalização, nas ações de orientação às pessoas, porque nós já tínhamos uma integração entre as forças de segurança. Então, o município, a prefeitura não ficou sozinha nesse trabalho, nós temos todo o apoio das forças de segurança nessa proteção à sociedade, que foi extremamente importante e tem sido ainda em 2021. Podemos seguir. Prefeita, 5 minutinhos. Certo. Na verdade, agora a gente vai mostrar os resultados. Então, são números, né, gente? Eu falei um pouquinho mais da prevenção, porque eu acho que, e da importância das evidências científicas. Esses projetos, antes de entrar nos números de prevenção, eu só quero dizer para vocês que a gente apresentou esses projetos para os servidores públicos, sobretudo os de carreira, que vão, né, salvaguardar essa memória na prefeitura, e eles se envolveram, se apaixonaram, assumiram o protagonismo, e praticamente a gente gastou, enfim, para comprar os livros do Conte Comigo, basicamente foi isso, que são livros específicos, com a Secretaria de Educação, um investimento que foi muito baixo para a Secretaria de Educação. No mais, a gente foi trabalhando com os recursos próprios, envolvendo os servidores, envolvendo as secretarias. Podemos passar, Alberto, para os números, eu acho que é o que vem agora. Então, aí, os números absolutos, né, do CVLI,
Em Pelotas, a redução de 2017 para 2020, comparando 20 com 17, são 70% de redução nas mortes e 52,7% comparando com o ano anterior, ou seja, nós estamos caindo ano a ano. Eu quero falar, eu sei que... Pode seguir. Acho que eu vou ter oportunidade aqui. Aí vocês vejam, né, ali 2017, quando nós tivemos um pico em dezembro de 2017, e o decréscimo aí mês a mês, claro que não é uma linha reta, isso tem alterações, né, mas não há dúvida quanto ao decréscimo desses crimes contra a vida. Pode seguir. Depois o acumulado, aqui 32 meses antes e depois de um projeto de uma estratégia específica, que é a repressão focada, ou a dissuasão focada, sobre a qual vão falar depois de mim, né, o grande defensor, autor, enfim, criador da dissuasão focada, o Dr. Marcelo Cabral está aqui, poderia falar muito melhor do que eu sobre isso, mas a ideia é justamente entender que o nosso primeiro objetivo tem que ser preservar a vida, reduzir os homicídios. E, então, o Poder Judiciário, com o aval também do Ministério Público, envolvimento, mas, sobretudo, o Poder Judiciário passa a dialogar com os presos, com os comandos das organizações criminosas que estão no presídio. A gente sabe que, de dentro do presídio, os líderes seguem comandando as organizações criminosas. Em Pelotas nós temos organizações criminosas, o tráfico de drogas é um problema muito sério, e a verdade é que, então, o Poder Judiciário estabelece um diálogo com esses líderes no sentido de que o objetivo tem que ser de preservar vidas e diminuir homicídios. E há uma punição, caso não haja o diálogo, não resulte nessa redução. Esses líderes são afastados, são realocados em outros presídios, o que para eles desorganiza muito o grupo. Então, a gente tem conseguido, com isso, esses resultados: 153 vidas preservadas, vidas de jovens que foram preservadas graças a esse projeto extremamente relevante, ousado e corajoso. Vocês vejam aqui, a gente fez esse gráfico aí para mostrar, né, o aumento e depois a diminuição, depois do Pacto Pelotas pela Paz, fica bem evidente. Podemos seguir. E aqui, só para dizer a vocês, eu não dava tempo de falar em tudo, a gente focou muito na questão dos homicídios, mas também nos crimes patrimoniais. E aí vocês vejam também, os roubos vinham num aumento e caíram a níveis históricos. O roubo a pedestre, sobretudo, Pelotas é uma cidade comercial, é uma cidade universitária, tem muita gente na rua, e o roubo a pedestre caiu absurdamente com o trabalho de integração, com o trabalho, sobretudo nesse caso, entre a Brigada Militar e a Guarda Municipal, mas com o apoio da Polícia Civil, que foca muito também nos homicídios, né, e com o trabalho com as áreas quentes e o resultado que o Observatório de Segurança Pública fornece semanalmente. Nós temos reuniões semanais para olhar esses resultados, onde é que houve os crimes na semana, em que horário, e agir sobre esses pontos quentes, né, trazendo esses resultados. Vocês vejam aí o roubo a pedestre, comparando 2017 com 20, né, 68,4% de queda nesse roubo. Isso gera na população uma sensação de segurança muito, muito significativa e que é muito importante. E aí, mês a mês também, vocês vejam a linha decrescente ali de 2017, onde há aquele maior... 2017 foi um ano terrível, né, e a partir de lá a gente conseguiu reduzir, tendo chegado aí em dezembro de 2020 nesse resultado de 51 roubos apenas, que é algo histórico, né? É o menor índice desde que se computa esses índices. As operações integradas, nós começamos com operações integradas nos finais de semana, hoje temos operações integradas diárias, unindo Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, agentes de trânsito, que saem pelas ruas da cidade para promover segurança, né? E agora, na pandemia, fiscalização também sobre aglomerações, orientação sobre o uso de máscara. Enfim, vocês vejam aí o número
né, de operações durante todos os anos, foram 372 em 2020, que é algo espetacular, e só em 2021 já temos 54 operações. Isso é muito importante, né, termos as nossas forças de segurança nas ruas. E aqui temos não tinha como apresentar os gráficos de cada crime, mas aqui temos uma tabela comparativa. Então, os homicídios, o CVLI caíram agora só de 2019 a 2020, né, de janeiro a dezembro, 52%, o roubo a pedestre 51%, praticamente 52%, o roubo a estabelecimento comercial caiu 20%, o roubo a transporte público caiu 55%, o roubo de veículos 18%, o de furto de veículos 52%, roubo a residência 36%, furto a residência 52%, e a gente também diminuiu, infelizmente, também a apreensão das armas de fogo, mas é porque nós vínhamos num crescendo. A apreensão de armas de fogo é um índice importante para nós, tirarmos as armas de fogo, claro, as irregulares, as que estão nas mãos erradas, e essa apreensão ajuda muito na redução de homicídios. Ela deu uma caída também por conta, né, da pandemia, obviamente que a pandemia mexeu um pouco nesses números, mas nós temos a maioria, né, todos os crimes em decréscimo nos últimos anos. E aqui a comparação do Estado com Pelotas, o Estado do Rio Grande do Sul, felizmente também vem caindo, já vinha caindo, e agora no atual governo nós temos um projeto muito parecido com essa visão de segurança pública, que é o RS Seguro. Nós estamos, então, o Rio Grande do Sul caiu 25,8%, Pelotas caiu 63% nos homicídios, depois 31,9% nas vítimas de latrocínio, a queda do Rio Grande do Sul, Pelotas 80%, e as vítimas de roubo 36,8% no Rio Grande do Sul de queda e 62% em Pelotas. Para mostrar, né, gente, aqui Pelotas, que isso não é um fenômeno, não é um fenômeno isolado, mas em Pelotas, tendo um projeto efetivo na área de segurança, os resultados são muito maiores. E aqui nós temos, eu sempre mostro esse gráfico como um enorme desafio para todo mundo que trabalha aqui em Pelotas. As grandes referências, né, na redução de crimes no mundo, Nova York, Medellín, Bogotá, o primeiro e o segundo ano, né, as quedas que tiveram nos homicídios no primeiro e no segundo ano, né, vocês vejam os resultados, e aí vem a próxima tela, que mostra Pelotas, aí, né, não pode parecer um egocentrismo da prefeita, mas, na verdade, esse mapa ele foi criado pelo Alberto, a primeira que nos apresentou foi o Alberto, mostrando que a gente conseguiu aumentar já no primeiro ano, né, diminuir em 23%, e no segundo, 34%, com um resultado maior, muito significativo, maior do que essas referências mundiais. O que eu digo sempre é o seguinte: a diferença é que essas referências, esses municípios, Nova York, Medellín e Bogotá, estão mantendo ao longo do tempo esses índices, né? Tiveram uma redução talvez um pouco menor no início, mas tiveram a redução, permaneceram com a redução. E nós, claro que agora nós vamos acrescentar o terceiro e o quarto ano, continua reduzindo, a gente continua, mas o nosso desafio, que eu digo para o nosso pessoal, o desafio é manter ao longo do tempo, que daqui a 20 anos a gente possa estar ao lado de Nova York, Medellín e Bogotá, também com os índices decrescentes. E por isso o desafio não é de um governo, o desafio é do município como um todo, o desafio é da sociedade, e por isso a gente tem que trazer a sociedade para junto do projeto. Aqui tem mais, acho que é uma repetição, na verdade, né? Taxa de redução de homicídios nos 2 primeiros anos, aí em números absolutos e a redução, aqueles 23 e os 34. E, gente, o que eu tenho é agradecer só por estar participando, né, desse curso aqui, apresentando essa experiência que me enriqueceu não só como gestora pública, mas como mulher, como cidadã, como ser humano, porque a gente tem visto casos extraordinários. Eu não tive tempo de dizer por que eu vou colocar a habitação dentro na área de prevenção, especificamente, até a Secretaria já participava de projetos, mas essa questão da habitação digna, porque tem uma história, tem um case para contar, que eu não vou contar agora, se tiver depois a oportunidade, o Alberto passa para vocês, mas um menino que o Cada Jovem Conta identificou como alguém que ia sair da escola, né, que ia
acabar indo para a violência, e que a gente conseguiu mudar a vida desse, ia ser inclusive retirado dos pais, ele e a irmã menor, e a gente foi ver, o problema era habitacional, exclusivamente habitacional, porque às vezes tem outros juntos, e a gente conseguiu, então a gente percebeu que a gente precisa, que a habitação precária é risco de violência, e vamos investir nessa área. Com isso eu quero dizer que todos os dias nós estamos aprendendo coisas novas, o próprio projeto nos traz novos aprendizados, os próprios projetos que a gente desenvolve geram outros projetos pelas necessidades que eles vão identificando, e isso não nos faz parar nunca, certamente vai nos fazer lançar novos desafios para os próximos gestores e novos desafios para o futuro da sociedade. Muito obrigada, e sucesso aí a todos, que todo mundo se envolva nessa área, na prevenção à violência, que todos os municípios aqui participantes queiram se envolver, e na segurança pública, porque com isso a gente colhe frutos em absolutamente todas as outras áreas. Obrigada, Alberto. Obrigada a todos. Muito obrigado, prefeita Paula. Acho que está aqui uma referência muito importante, né? E que a gente quer convidar todos a conhecerem melhor, tanto no site, né, do Instituto, quanto no site da Prefeitura. E a gente teve também uma avaliação de impacto. Lembram que eu falei no início, né, a importância daqueles estudos de avaliação de impacto? A gente teve uma avaliação de impacto feita pela Universidade Federal Estadual do Rio de Janeiro, e ela também está disponível, mostrando os resultados, né? Foi um grupo externo, o que é muito importante. Temos o experimento PIA em andamento, né? E uma avaliação de impacto da dissuasão focada sendo terminada, né? Para que a gente realmente produza evidências, né? Então, isso também é muito legal da experiência Pelotas.